Fala pessoal, beleza demais? Aqui é o Filemon do Consolidaí, o único software, o único ERP focado 100% em indústria de cosméticos. Eu fundei esse software há cerca de 2, 3 anos e estou há mais de 20 anos no segmento cosmético, como indústria de cosméticos, enfim, tenho uma jornada nesse sentido, muita experiência. Também tenho formação em Química Industrial pelo FMG e uma série de formações, seja técnicas, sejam também de formulação, vivência como responsável técnico, como gestor de indústria, como membro de conselho, enfim, tenho aí uma carreira, apesar de pouca idade, tenho uma carreira bem robusta aí nesse segmento. Se você procurar um pouquinho mais da minha história aqui no YouTube, você vai encontrar bastante material. Pois bem, isso me dá uma boa autoridade aqui para conversar com você, dono de indústria, gestor de indústria, responsável técnico de indústria, que quer melhorar aí a gestão da sua indústria de cosméticos. Estou aqui fazendo uma série de 4 vídeos sobre indústria de cosméticos sem estresse. E eu, como uma pessoa que vive esse segmento o tempo todo, né, tem dezenas e dezenas, centenas de clientes de indústria de cosméticos, falo com donos de indústria de cosméticos o dia inteiro, o tempo todo, responsáveis técnicos, pessoas da parte administrativa, regulatória, enfim, de todo mundo, no Brasil todo. Então eu tenho ali uma bagagem bem substancial aqui para poder conversar com vocês e saber que, de fato, a indústria de cosméticos é sim uma fonte gigante de estresse, mas que você pode reduzir drasticamente esse estresse, e é esse o objetivo dessa minha série de 4 vídeos aqui falando sobre indústria de cosméticos sem estresse. No primeiro vídeo da série, que eu já gravei, você pode consultar aqui no YouTube, eu falei sobre a questão de ter uma indústria de cosméticos no piloto automático, né? Então falei um pouquinho sobre isso, deixei aqui algumas dicas. E agora nesse vídeo quero falar sobre rotatividade de equipe, ou seja, rotatividade de pessoal em indústria de cosméticos, que é uma fonte gigante de estresse. Equipe em indústria de cosméticos é uma fonte de estresse para a maioria das indústrias de cosméticos que não tem ali uma gestão tão apurada assim e que tem ali a oportunidade de melhorar nisso. E esse é o objetivo desse vídeo. Espero que eu possa te ajudar com a experiência que eu tenho, com a vivência que eu tenho, e estou aqui para isso, beleza? Então vamos lá. Como que a questão da rotatividade de equipe, de colaboradores, pode ser uma fonte de estresse? Eu separei pelo menos 3 tópicos aqui para poder falar sobre esse assunto. E a primeira coisa é a respeito de equipe, é a questão de você ter ali funcionários estrela. Que é isso, Filemão? O que acontece? Eu percebo um padrão dentro de algumas indústrias de cosméticos, que é ter uma pessoa que faz tudo, uma pessoa que é a pessoa que resolve tudo, uma pessoa que aqui não seja o dono, quando é o dono ainda menos mal, porque ele resolvendo tudo, aí já é outro problema, já está no problema que envolve mais o primeiro vídeo. Mas existe esse segundo problema, que é quando não é o dono, né? Ele tem ali uma pessoa que é um funcionário estrela. Ele faz tudo, ele que resolve tudo, ele que faz tudo. Se aquela pessoa sair, o dono está lascado, né? Então, esse é um grande problema. Os donos que têm ali, que acabam sendo reféns de algum funcionário que é a estrela, que resolve tudo, mas que acaba deixando aquele dono da indústria, aquela dona de indústria refém. Então, se você quer ter uma indústria sem estresse, você não pode ser refém de ninguém. Não que você não pode ter pessoas competentes que resolvem tudo, isso é fundamental. O problema é que, às vezes, esse funcionário estrela ele tem todos os dados da indústria na mão, e se você ameaçar mandar embora, você fica em maus lençóis. Você não consegue desfazer dessa pessoa, ainda que ela tenha um custo elevado e você não tenha condições de pagar, você acaba ficando, de fato, refém de alguém ou de um grupo de pessoas dentro da sua indústria. Isso é um perigo, inclusive para essa própria pessoa que acaba, sem perceber, te deixando refém, ela acaba também ficando presa, porque a sua empresa não cresce, fica limitado a esse próprio colaborador e não consegue também crescer. Então é ruim para todo mundo. Então, se você quer ter uma indústria sem estresse, não tenha um funcionário estrela que resolve tudo e que nada sai sem essa pessoa. Cuidado. O segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui para você ter uma indústria de cosméticos sem estresse é você não ter que ficar treinando toda a sua equipe de novo a cada 6 meses. Como assim? Eu percebo também um outro padrão de rotatividade gigantesca dentro de indústria de cosméticos. Por que disso? Porque não tem processos padronizados, fica tudo em Excel, fica tudo em planilha, fica tudo em pasta, fica tudo em Drive, fica tudo no Trello. Cada funcionário sabe aonde estão as coisas do seu próprio departamento e ele que manda e desmanda naquele departamento. Ele mesmo surta de tanto trabalhar, de tanto ficar catando informação aqui ou ali. Não se vê reconhecido o suficiente para poder ficar carregando esse piano nas costas e rapidamente cansa, desgasta, pede demissão ou arruma outra oportunidade e deixa aquela indústria, aquela primeira indústria, né? Vai para outra indústria e vai pulando de galho em galho até desistir do segmento.
Isso é uma realidade que, infelizmente, acontece com mais frequência do que gostaríamos, mas isso deixa a indústria cosmética, principalmente para os gestores, muito estressante, porque ela tem que ficar toda hora treinando pessoas, toda hora tentando treinar pessoas. E isso é um grande problema para a indústria de cosméticos. Se você não tem um sistema ou uma forma de gestão centralizada, desde as questões relativas à Anvisa, questão fiscal, questão tributária, questão regulatória, questão de garantia da qualidade, controle de qualidade, compras, preço de custo, atendimento, terceirização. Se você não tem tudo isso num lugar só, a chance de você ter uma equipe desmotivada, uma rotatividade alta e até mesmo ter que pagar muito mais para pessoas que têm que carregar um piano nas costas ao invés de conseguir trabalhar com leveza dentro de um sistema, dentro de um padrão, um time de suporte que o ajude, você acaba se tornando muito ineficiente. O Consolidei, por exemplo, eu não falo que você é obrigado a contratar o consultor. E a minha ideia é realmente te alertar, te abrir os olhos para essa realidade que é um padrão. E às vezes muitos donos de indústria pensam que é só eles que estão vivendo isso, mas é um padrão mesmo. Brasil afora, essa triste realidade. Então, se você tem esse problema de rotatividade, de alto custo de mão de obra, provavelmente você está com um problema de gestão de dados espalhados e de coisas geridas de um modo ineficiente e desatualizado. E na época de dados centralizados e inteligência artificial, você acaba perdendo bastante competitividade, ok? E a terceira dica que eu gostaria de deixar com você, está aqui nas minhas anotações. Eu já falei um pouquinho lá na primeira dica, que foi a respeito de ter um funcionário estrela. A segunda dica foi a respeito de treinamento constante por causa de rotatividade. E o terceiro é você sendo refém, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso na primeira dica, mas eu vou reforçar aqui. Você precisa ter a gestão da sua indústria na palma da sua mão. Até pouco tempo atrás, de fato, não tinha como, ou custava muito caro, enfim, tinha alguma desculpa para isso. Hoje temos o Consolidaí, temos tecnologia suficiente para você conseguir ter todos os dados na sua mão e ter pessoas competentes, com preço adequado aí para o seu nível de faturamento, para onde você quer chegar também, em termos de faturamento, em termos de atendimento de mercado, para que você não fique refém nem da sua parte produtiva, de um gerente de produção, nem de um responsável técnico, nem de um formulador, nem de alguém da parte fiscal, financeira, de ninguém. Você ser o gestor e o líder realmente da sua indústria, ok? Porque se você consegue amarrar essas pontas, a sua rotina não vai mais ficar estressante e sufocante. E as dicas desse vídeo agora complementam as dicas do vídeo anterior, porque aí você vai conseguir ter uma indústria no piloto automático. Tudo aonde deveria estar, tudo centralizado, tudo organizado, para que você viva e não tenha uma vida estressante. Por isso, essa série de vídeos vai falar sobre indústria sem estresse e agora falando sobre a questão de equipe, questão de rotatividade, que é uma outra grande fonte de estresse. Beleza, gente? Se você quiser saber mais sobre o Consolidaí, tem aqui na descrição desse vídeo, ou em algum lugar dessa tela. Vou pedir ao editor para poder me ajudar nisso. E é um prazer falar com vocês. Teremos mais outros 2 vídeos, tá? Mais outros 2 vídeos de conteúdo para você ter uma indústria de cosméticos sem estresse. Beleza? Por hoje é só. Grande abraço. Até mais.